Olá, boa tarde, seja bem-vindo à Sociedade Civil. Cada vez mais casais adiam a chegada do primeiro filho, uns porque preferem apostar na consolidação da carreira profissional, outros porque estabelecem outros projetos. Viver sem filhos, porque sim, é o tema de hoje do Sociedade Civil. Neste Sociedade Civil vamos olhar para os números e perceber que os casais com filhos são cada vez menos. Maria do Rosário Fidalgo, da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, explica-nos como as empresas lidam com a maternidade. As mulheres formadas e, consequentemente, com uma maior inserção no mercado de trabalho, deixam cada vez mais a parentalidade para segundo plano. Ainda neste programa, a vice-presidente do Instituto de Apoio à Criança, Dulce Rocha, mostra-nos como a entrega da criança para a adoção pode ser uma resposta para quem não quer ou não pode ter filhos. Vamos então, ao longo deste programa, tentar perceber um pouco hoje, como sociedade, como é que nos posicionamos em relação a esta questão de ter filhos. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. O João Luís Freitas é médico psiquiatra, bem-vindo à Sociedade Civil. Qual é a percepção que tem sobre esta questão de que se tem falado tanto? E temos tantos especialistas a chamar-nos a atenção de que o termos uma taxa de natalidade tão baixa põe de alguma forma em causa o próprio país e os portugueses. Mas, por outro lado, fala-se também que cada vez mais pessoas fazem a sua opção em não ter filhos. Como é que olha para este e como é que encara este problema? Quer dizer, eu como psiquiatra, não é? Claro, não vou dar opiniões claro. pessoais e acho que há aqui pessoas mais avalizadas para falar de aspectos demográficos. É evidente que... Esta é uma questão que as pessoas levam ao psiquiatra? Posso fazer a pergunta assim? De uma forma muito frequente, não. Eu diria que as pessoas que têm convicções não vão ao psiquiatra. Se forem convicções delirantes, vão levadas à força. Quem vai ao psiquiatra são as pessoas que têm conflito. E é evidente que esta questão pode ser um conflito. E é muitas vezes, e até é bom que seja, quer dizer, ter ou não ter filhos, quer dizer, a tomada de decisão. A partir do momento em que ter filhos passou a poder ser planeado, não é, com algum rigor, e hoje sabe-se um estudo recente que 65% dos casais portugueses, da população portuguesa, planeia as suas gravidezes. Claro que 35% das gravidezes serão, enfim, por algum tipo de ocorrência, ou porque se deixou simplesmente correr, ou porque houve algum azar ou algum acidente. 65%, a grande maioria, entende que tem as suas gravidezes planeadas e que pensa que... Exatamente. E, portanto, a partir do momento em que o ser humano, a partir, sobretudo, do desenvolvimento de uma anticonceptualidade eficaz, não é? A partir do momento em que o conseguimos fazer, e hoje praticamente ela é 100%, porque já viu, quer dizer, temos os métodos anticoncepcionais, ainda temos a pílula do dia seguinte, ainda temos a possibilidade do aborto, que está absolutamente consignada para alguém que, eventualmente, em última análise, não querendo ter filhos, ainda pode recorrer a essa possibilidade. Portanto, quase que diríamos, e em 65% dos casos é assim, que só tem filhos quem quer mesmo. Portanto, tornou-se uma decisão. Deixou de ser um fruto do êxtase amoroso para ser uma decisão analisada, consciente, etc. Não é? E, portanto, pode ser um conflito, a decisão de ter ou não ter, e esse equacionamento. Às vezes isso apresenta-se nos consultórios. Nem sempre como o motivo que leva lá a pessoa a discutir com um psiquiatra. Doutor, ajude-me a ter filhos ou a não ter, do ponto de vista de decisão. Não é? As pessoas não colocam as questões assim. Mas às vezes, no contexto de outras conflitualidades, esta questão aparece. Seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista de que determinada decisão vai influenciar a estrutura do casal. Porque se eu tenho uma relação estável e que quero conservar e que aprecio, a decisão de não ter filhos é uma decisão que eu não quero, mas fazer com a escolha do outro pode ser oposta. Isso pode criar aqui conflitos entre o casal. Mas o conflito mais importante que poderia interessar à psiquiatria é o conflito da própria pessoa, essa tomada de decisão, que é uma decisão difícil, como muitas outras decisões, embora esta muito central, de facto, na história da vida de uma pessoa. Não é? Porquê que acha que é uma decisão difícil? É uma decisão difícil ter ou não ter. A partir do momento em que trazemos isto para o terreno da decisão, que durante muitos anos na sociedade não era do terreno da decisão,
era fruto, como eu disse, enfim, salvo alguns acidentes também que não vêm agora ao caso, mas era fruto do êxtase amoroso, agora é uma decisão. É sempre uma decisão difícil, porque os dois lados, quer dizer, se é uma decisão perigosa, do ponto de vista psiquiátrico agora, digamos assim, ou das consequências ao mundo psicológico da pessoa, se é uma decisão muito difícil não ter, não é? É uma decisão muito difícil de ter. A não ser que haja também alguma ingenuidade, não é? A decisão de ter filhos é uma decisão que, do ponto de vista ontológico, que é aquela que me interessa, não é? Enquanto psiquiatra, ou o que me interessa é o indivíduo, não me interessa muito as pressões sociais que ele tem à volta, quer dizer. Demograficamente já percebemos que se todas as pessoas decidirem não ter filhos, nós demograficamente, enquanto país, enquanto nação, enquanto Estado, vamos ter um problema. Mas isso é uma questão, não é essa a questão que eu, como psiquiatra, me preocupa. A pessoa que está à minha frente vai tomar uma decisão. Ou está em conflito, faça uma decisão. Se não for naif, é uma decisão difícil. Das pressões sociais, em princípio, quem saberá é Ana Maria Brandão. Bem-vinda, é professora auxiliar do Departamento de Sociologia do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho. Há muitas pressões sociais à volta dos casais, para ter, para não ter filhos? Boa tarde, antes de mais, e obrigada pelo convite. Há algumas pressões, sim, da parte de quem rodeia os casais, assim como os indivíduos solteiros que possam optar por ter ou não ter filhos. E que se prende justamente com esta ideia, sobretudo, eventualmente, no caso dos casais e no caso das mulheres, de que há uma relação íntima entre ser-se mulher, por exemplo, e ser-se mãe, não é? E, portanto, daí decorrem, de facto, algumas pressões e alguns processos que, sobretudo quando se trata de uma decisão consciente da parte desses indivíduos, solteiros, portanto, singulares ou não, nem sempre é muito bem entendida. E há vários exemplos de como é que isso se manifesta, desde um questionamento mais ou menos recorrente sobre as razões porque a pessoa não tem filhos, até, eventualmente, algumas apreciações menos simpáticas sobre a própria personalidade ou o valor. Portanto, quem não tem filhos, quer seja por opção própria ou não, é estigmatizado de alguma forma? Sim, embora de modos relativamente diferentes. Portanto, uma coisa é o casal ou a pessoa infértil, que eventualmente tende a ser olhada com alguma compaixão, digamos assim, por parte de quem a rodeia. Mas com alguma compreensão também, não é? Com alguma compreensão também, porque é algo que de alguma forma ultrapassa a vontade da pessoa, não é? Quem decide voluntariamente não ter filhos não é alvo da mesma compaixão, em geral, obviamente. Estamos a falar de tendências genéricas. Pelo contrário, normalmente há uma... E porquê que de uma forma geral não é aceita essa decisão, a de não ter filhos? Porque de algum modo é entendido como quase uma obrigação, digamos assim, do casal e sobretudo da mulher, o projeto parental. É entendido, não é? Isso faz pela parte, sociedade. Sim, faz parte do nosso quadro de valores, não é? E porque há também um discurso pró-natalista mais ou menos acentuado que sublinha designadamente os perigos do desaparecimento da nação ou a impossibilidade de repor, digamos assim, o conjunto de cidadãos que garantem a nação e que são discursos mais ou menos alarmistas, digamos assim, dependendo do contexto, não é? E, portanto, tudo isso contribui para reforçar justamente esta ideia de que há alguma coisa que está errada quando alguém decide voluntariamente e racionalmente e ponderadamente não ter filhos. Alexandra Teté, bem-vinda à sociedade civil, está aqui a representar a Associação Mulheres em Ação. É mãe de 8 filhos, não é? Acho que já falámos disso aqui no Sociedade Civil também, dessa sua experiência como mãe. Como é que encara as pessoas que decidem não ter filhos, que não querem ter filhos porque não querem? Olá, Eduardo, e boa tarde também a todos. Eu não tenho esse conhecimento. Nós já terminámos agora na Associação Projeto, que eu comparo com famílias. Eu realmente, tirando este livro que foi publicado e que já vamos, penso eu, falar sobre ele, eu não tenho, na minha experiência, conhecimento de ninguém que me diga que não quer ter filhos por opção, porque sim. Será que as pessoas não o assumem, mesmo não querendo? Não me parece. As pessoas adiam essa possibilidade por questões económicas, por questões familiares.
mas que me digam mesmo que não querem viver a maternidade, por assim dizer, dessa forma específica. Pessoalmente, não estou a dizer que não existem, mas eu pessoalmente não conheço essa realidade. Mas eu também não queria que se referisse aos exemplos que conhece, né? Queria de uma forma geral que me falasse sobre isso e queria perceber na prática como é que encara isso. Ou seja, entende que essas pessoas são estigmatizadas, não são? É possível dizer de uma forma clara não quero ter filhos porque não quero ter filhos, porque é essa a minha opção, ou isso traz consequências sociais para as pessoas? Bem, eu acho que coloco-me numa posição talvez um bocadinho diferente, e é a posição que também nós na associação acabamos por nos colocar, que é o antes de tudo isso, não é? Tem a ver um bocadinho com as nossas ideias sobre o ser humano, e antropológicas e etc. Eu não compreendo muito bem a posição de não querer ter filhos neste sentido. Quer dizer, qualquer relação amorosa ou de amizade tem sempre um fim, tem sempre um resultado. E deve sempre ser criadora de alguma coisa. E nesse sentido é natural, parece-me que faz toda a lógica que de uma relação entre um casal o fruto possa ser o nascimento de uma criança. Por isso, eu nesta questão gostaria mesmo era de ter alguém que me falasse sobre esse não querer ter filhos, porque vejo o filho como o resultado desse amor. Pode ser, pode não acontecer, até por razões naturais, como sabemos, não só por opção da própria mulher. Tem dificuldade em perceber uma opção dessas? Tenho dificuldade em perceber uma opção dessas no casamento. Não tenho dificuldade em perceber que uma mulher não queira ter filhos, porque não se quer casar, etc. Agora, no próprio casamento, tenho uma certa dificuldade, porque do meu conhecimento e da minha experiência com vários casais, é algo de muito natural, e que não me parece que esteja incorreto, é algo de muito natural esse desejo, essa vontade de ver de alguma forma materializado, por assim dizer, o amor deles no nascimento de uma criança, que é alguma coisa que os une, que os torna felizes e que faz sentido, não é, enquanto casal. Por isso, gostaria muito realmente, tenho alguma curiosidade por ouvir quais serão as razões para que uma pessoa realmente casada não pretenda realmente de todo, não é pelas circunstâncias da vida, de todo não ter filhos. Agora, também não percebo perfeitamente o que a doutora Ana Brandão aqui focou, mas, como digo, realmente pode parecer estranho, não é? A sociedade, não é casado e resolve não ter filhos, mas eu efetivamente não conheço essa situação. Carlos Costa Gomes é professor do Instituto de Bioética e é secretário-geral também do Centro de Estudos de Bioética da Universidade Católica do Porto. Obrigada por estar na Sociedade Civil. Bem-vindo. É sempre entender quais são, o que é que está na origem da nossa baixa natalidade. Boa tarde a todos. Eu gostaria primeiro de dizer que a baixa da natalidade em Portugal, e que é um dado que a Eduarda acabou de referir, contrasta, por exemplo, com o aumento da natalidade no Reino Unido, que está também sob um efeito grande de austeridade, como em Portugal. Mas que também já teve... E também já teve este descer e agora sim, esta tendência depois começou a inverter com algumas políticas. Com algumas políticas, prática, não é? exatamente. E também esta posição eu considero que tem muito a ver com uma cultura, de certa forma, eu não queria usar este termo, mas é que ela é um bocado relativista, porque quando colocamos aqui a questão de decidir ter ou não ter filhos, eu costumo dizer que não há um direito a ter filhos, como não há um direito a não ter filhos, ou um dever de ter filhos. Nós não temos o direito de ter filhos. Ninguém se pode, do meu ponto de vista, arborar do direito de dizer eu quero ter um filho, custe que custar, ou como ninguém tem o dever de ter um filho. Isto é parte muito da ética pessoal. Mas esta ética pessoal vai resvalar numa ética que eu diria de eticidade social e, de certa forma, já foi aqui abordado, que a minha ética pessoal de tomar uma decisão sobre este ou aquele assunto depende também de um conjunto da sociedade, de umas normas que a sociedade tem, onde ela depois vai poder ou não aceitar, julgar ou depois tomar essa liberdade. Portanto, aqui, o ponto de vista económico, como já foi aqui focado, não me parece um ponto de vista suportável em termos até científicos, porque nos países pobres é onde há mais aumento de natalidade. O que é que não é suportável? Portanto, a questão financeira? A questão financeira, na minha perspectiva, não diria que é um falso problema, mas também, na medida que
se há países, nos países pobres, nós temos um aumento de natalidade, nos países onde a facilidade em termos financeiros é maior, temos uma diminuição dessa mesma... E como é que ela se explica, em seu entender? Esta cultura relativista, porque quando nós temos os nossos filhos, gostávamos de lhes dar tudo, não para eles viver, mas que nada lhes falte. Portanto, temos os filhos, imaginamos um nível de vida para os nossos filhos, e temos 1 ou 2, não vamos mais porque... E quem tem filhos nos países pobres, como estava a dizer há pouco, também não tem esse sonho, nem esse desejo de dar claro, que não falte nada aos filhos? Claramente, mas eu tenho um nível de expectativa... É diferente. É muito diferente. Portanto, e aí é que o Levi Strauss, que era um antropólogo, fez uma experiência muito interessante, e se calhar a professora Ana Brandão sabe, dos países indígenas, e ele dizia que à noite ouvia-se o sussurro do amor. Quando falava com o seu doutor, falava o sussurro do amor. Isto é, havia na nossa capacidade humana uma predisposição inata para que os filhos aconteçam. O que é que está aqui em causa? Quando eu tomo uma decisão ética ou uma decisão pessoal de não ter filhos, que é minha, não discuto, eu estou a entrar em conflito, entre aspas, com uma decisão, como é a decisão social. Será que a minha decisão, eu hoje ao não tomar a decisão de ter filhos, o que é que ela vai pôr em causa no futuro, no amanhã? E, portanto, já foi aqui referido, se levamos isto ao absoluto, ao extremo, se cada um de nós deixar de ter esta função social que tem, e esta função que tem social com a sociedade, neste caso, se todos nós pensarmos desta forma, a sobrevivência da sociedade está em causa. E, portanto, já diria um filósofo alemão, age de tal forma que a tua ação não comprometa o futuro da humanidade. E, portanto, nesta questão de ter ou não ter filhos, primeiro, que fique claro, é uma posição pessoal de cada um. Não há um dever de ter filhos, até porque quando nós tomamos a posição de ir para uma vida que não seja, como já falou aqui a Alexandra, se eu tomo uma decisão, uma vida consagrada, portanto, à partida, uma decisão é não ter filhos, não é? Portanto, é uma decisão livre. Agora, se há no casal, não tanto no ponto de vista que a Alexandra disse, mas no casal, uma das ideias-chave da sociedade é que haja a fecundidade para que a sociedade continue a evoluir, eu penso que é natural. Há mais uma responsabilidade social e a ética pessoal na decisão tem que ter em conta também o juízo social. Muito bem, já vamos regressar. A composição das famílias portuguesas está a mudar, seguindo a tendência europeia. De seguida vamos olhar para os números e perceber que os casais com filhos são cada vez menos, assim como há mais crianças a viver apenas com um dos pais. As famílias portuguesas estão cada vez mais pequenas. Dados da Pordata relativos a 2012 indicam que existem em Portugal cerca de 900 mil casais sem filhos. Recuando 10 anos, este número era de pouco mais de 700 mil casais. Analisando o mesmo espaço temporal, observa-se ainda que o número de casais com filhos diminuiu. Também o índice sintético de fecundidade sofreu uma oscilação de valores. Em 2002, cada mulher portuguesa tinha em média 1,47 filhos. Já em 2012, esse valor desceu para 1,28. Estes dados revelam que não se realiza a renovação de gerações em Portugal, o que contribui para o crescente envelhecimento do país. Também as famílias monoparentais aumentaram em Portugal. Atualmente existem mais de 350 mil mães portuguesas que vivem sozinhas com os filhos. Olá, Laura. Penso que está a ouvir-nos. Olá, boa tarde. A Laura Alves é jornalista e escreveu um livro, Não Quero Ser Mãe. Por que é que sentiu necessidade de escrever este livro, Laura? Bom, boa tarde, Eduardo, e boa tarde a todos que estão presentes. Antes de mais, o livro já foi publicado em 2008, portanto, teve uma tiragem reduzida, pelo que não foi nenhum best-seller, infelizmente, e não sei se será possível encontrá-lo ainda atualmente à venda, talvez por encomenda apenas. Antes de mais, para quem não conhece o livro não é sobre mim. Portanto, eu estou à margem do tema,
apesar de concordar com algumas das questões que foram desenvolvidas. Sim, este não quer ser mera uma afirmação sobre a sua vida pessoal. Não é, exatamente, não é. É olhar o problema de uma forma, ou olhar a questão de uma forma mais ampla, não é? Exatamente. Portanto, na altura o livro não foi uma ideia original minha, foi uma ideia da editora que me contactou, e eu desenvolvi o trabalho com bastante gosto, porque o tema me era também de alguma maneira próximo. E, portanto, muitas pessoas poderão pensar que o livro é sobre mim, porque o título é quase como um manifesto, mas de facto não é. O que eu fiz foi procurar então que pessoas são estas, será que de facto há este discurso no seio feminino, porque é que há este discurso de não querer ser mãe e que implicações é que isto traz para as famílias e até a nível social e cultural. E a que conclusões é que a Laura chegou? Muitas, e eu estive aqui a ouvir os intervenientes anteriores. Houve várias questões que foram levantadas que são bastante interessantes. Eu por acaso não apontei algumas questões que queria desenvolver, mas vamos falando sobre o tema. O livro foi feito com base em 8 testemunhos de 8 mulheres que eu encontrei mediante vários contactos, até falando com amigos, para amigos de amigos que me deram alguns contactos de pessoas, e além destas 8 mulheres, para sustentar então o discurso destas mulheres, falei com psiquiatras, com psicólogos, com pessoas até ligadas à Associação de Famílias Numerosas para fazer o contraponto. Falei com várias individualidades reconhecidas em áreas sociais. Essas 8 mulheres, Laura, eram mulheres que não querem ter filhos, assumidamente. Exatamente. Portanto, eu procurei pessoas que tivessem já esta decisão bastante resolvida na mente delas. Portanto, não são pessoas que irão mudar de ideias no ano que vem. Imagino que não todas, pelas mesmas razões. Ou com os mesmos argumentos. E eu falei, este espectro de mulheres ia dos 26, 27 aos 50. Portanto, estamos a falar de pessoas com idades bastante diferentes, com projetos de vida muito diferentes, todas elas da área de Lisboa. Pronto, isto não é um estudo científico, ou seja, não há uma amostra que eu possa concluir que X pessoas em Portugal não querem ter filhos. São estas 8 pessoas, todas urbanas, todas independentes, com carreira profissional, umas solteiras, outras em relações de união de facto, outras casadas. Portanto, há pouco eu não sei quem é que, se era a Alcindra TT que estava a falar. Acho que foi. Que colocava a questão de ter dificuldade de perceber dentro de um casal essa decisão de não ter filhos, não é? Porque há sempre um ideal de criar qualquer coisa numa relação. Ora, eu compreendo e acho atenção, voltando um bocadinho atrás, eu acho que as pessoas devem ter filhos, tendo condições para os ter e tendo vontade de os ter, e lhes dar uma boa educação, uma boa formação e de os amar como devem ser amados. Acho perfeitamente legítimo que as pessoas tenham filhos. Entristece-me às vezes que as pessoas tenham filhos por razões erradas ou não saibam formá-los e educá-los e amá-los da melhor maneira. E, infelizmente, temos casos de mães e pais que mas não isso é outra questão. Crianças. Não é esta. Estava-me a dizer que algumas das mulheres que entrevistou ou com quem falou eram casadas. Viviam em... Ou viver em relações... Ou viviam numa relação com outra pessoa. Uma relação feliz, resolvida e em que ambos... Tinham decidido não ter filhos. Decidiram não ter filhos. Porque essa também é outra questão. Conseguiram explicar-lhe o que é que as levou a essa decisão? Como é que foi o processo de decisão delas ou porque é que não queriam? Sim. Primeiro, há uma coisa que é logo básica, que são confrontadas com a sociedade que lhes impõe um instinto maternal, relógio biológico, não é? É a tal questão que mesmo quando a pessoa não o sente, quando a mulher não o sente, a sociedade impõe-lhe, não, mas tu tens 30 anos, tens um relógio biológico a dar horas. E a pessoa tem... Dizem-lhe isso mesmo. Exatamente. Portanto, há um conceito que é imposto a esta mulher, mesmo que ela não sinta. E ela sente-se pressionada mas porquê é que eu tenho que ter um relógio biológico se eu não o sinto? Portanto, há facto mulheres que não têm vontade natural de ter filhos. E depois, a decisão de não ter filhos é uma resposta a essa pressão, digamos assim? Uma forma de se afirmar contra a pressão social que sentem?
Não. Eu acho que então, elas nem colocam essa questão, ou seja, não tendo a vontade natural... Não têm mesmo vontade, filhos, nem sentiram nunca vontade de ter, é isso? O seu tempo, a sua dedicação é dirigida para outras áreas, ou a carreira, ou elas próprias, ou projetos. E atenção, há um adjetivo que é muitas vezes usado contra as pessoas que não querem ter filhos, que é o egoísta, é uma pessoa egoísta. E eu, no meu livro, algumas das pessoas com quem eu falei tinham sobrinhos, tinham afilhados, participavam de projetos de voluntariado, adoravam crianças. Portanto, não é essa o que está em causa. E algumas até colocaram a questão, se eu chegar aos 50 e não tiver, e já não posso ter filhos, mas de repente me der a vontade de ter uma criança ao meu cuidado, eu adoto uma criança. Portanto, as pessoas não negam o cuidar de outra criança, não querem ter um projeto próprio de fazer nascer um ser humano e ter uma criança de uma relação. Pronto. Ana Maria Brandão, gostava de ouvir sobre isto, sobre esta experiência da Laura como jornalista e também daquilo que ela descreveu aqui. Eu vou responder a essa pergunta, mas gostaria só de recuar um bocadinho para situar aqui a discussão. Sim. Porque me parece que se insiste muito nesta ideia de que estamos a caminho de uma espécie de abismo e que os casais com filhos são cada vez menos e que as mulheres que querem ter filhos são cada vez menos, etc. Os estudos que têm sido realizados mostram que não será exatamente assim. Nos casos em que existe informação registada, por exemplo, se nós recuarmos ao início do século XX, portanto estamos a falar de mulheres nascidas em meados do século XIX, a proporção de mulheres que não tinha filhos calcula-se que estivesse entre os 15% e os 25%. Isso significa que muitos países ocidentais estão neste momento ou nas últimas décadas a chegar a estes valores que não são valores novos nas nossas sociedades. E as mulheres que tinham filhos, era mais filhos, é isso? Não, havia muitas mulheres que não chegavam a ter filhos. Estima-se que entre 15% e 25%, e as que no caso de Portugal, tinham mais filhos, provavelmente, do que agora. O que nós temos é uma modificação aqui de alguns padrões. Primeiro, há alguns indícios de que poderá haver uma ascensão novamente na curva, não era a questão que estava a referir há pouco. Que indícios são esses? Nomeadamente, por exemplo, se olharmos para os dados, eu por acaso só trouxe os dados de 92 a 2012, para o caso português, é um facto que, se olharmos para aqui, vemos que há um crescimento do número de casais sem filhos, mas temos também um aumento do número de casais com filhos e temos um aumento de famílias monoparentais com filhos. Isto significa que o padrão está a alterar-se. E, obviamente, uma coisa é falarmos em proporções, no jogo das proporções, e outra coisa é falarmos em termos numéricos. Portanto, em termos numéricos, esta ideia de que há menos casais sem filhos, ou que há mais casais sem filhos, é uma ideia que não corresponde aos dados. O que nós temos é mais casais, por exemplo, com um filho só. E essa é uma questão interessante, se quisermos discuti-la mais à frente, porque é que há mais casais com um filho, porque isto normalmente é interpretado e há alguns dados que sugerem que isto é um projeto parental incompleto por várias razões que podemos lá ir